Duas crianças verdes foram parar em uma vila na Inglaterra. Hoje, a gente volta no século XII para entender se essa história pode ser real ou apenas lenda. Então não perde! Hoje, no Misteriologia! As crianças foram encontradas durante o regime do rei Stefan, na Inglaterra, quando alguns camponeses estavam trabalhando nas lavouras ao redor da vila e avistaram as duas crianças aparecendo de forma repentina, saindo de uma vala profunda que havia sido feita para caçar lobos. Para surpresa dos aldeões, aquelas duas crianças tinham a pele e os cabelos verdes, da cor das folhas das árvores. Além disso, as suas roupas eram feitas de um tecido desconhecido na época. Então, os aldeões daquele lugar ficaram assustados com aquela presença quase que fantasmagórica. Logo, os aldeões perceberam que as crianças estavam com mais medo e mais desorientadas que eles próprios. E tomados por um sentimento de compaixão, eles decidiram levar as crianças para a vila. Chegando lá, todos os moradores correram para ver as estranhas crianças verdes. E ainda existem relatos de algumas mulheres que tentaram dar um banho nas crianças e esfregaram seus cabelos para tentar tirar a pigmentação esverdeada, mas logo descobriram que aquela era a pigmentação verdadeira das próprias crianças. Agora você imagina a curiosidade que aqueles aldeões do século XII ficaram ao encontrar duas crianças verdes. Então, eles bombardearam essas crianças com diversas perguntas, mas em vão, porque as crianças falavam um tipo de idioma completamente desconhecido. Depois disso, as crianças começaram a mostrar sinais de desespero, choravam com frequência e não aceitavam nenhum tipo de alimento que os aldeões ofereciam para elas. Segundo dois cronistas da época, William e Ralph, as crianças foram levadas ao dono do feudo, o Sir Richard de Calne, e lá ele constatou que as crianças realmente não falavam inglês nem nada parecido. E além disso, também constatou que as crianças não aceitavam comer nada que era oferecido. E durante 5 dias, as crianças recusaram qualquer tipo de alimento. Foi só quando um aldeão trouxe grãos frescos, colhidos naquela manhã por seus filhos, que as crianças começaram a demonstrar algum tipo de interesse por feijões verdes. E sobreviveram só disso durante meses, mas depois, pouco a pouco, eles foram aderindo à dieta local. Ocorreu então aos aldeões que as duas crianças precisavam ser batizadas, e a menina ganhou o nome de Agnes Barr, e já o menino faleceu pouco tempo depois, pois já se encontrava muito debilitado. A menina conseguiu se adaptar melhor à nova situação, e com o passar do tempo, começou a perder a pigmentação esverdeada e começou a ter a pigmentação normal das pessoas daquela região. Segundo Ralph, a menina se casou jovem e teve uma longa vida junto com seu marido e filhos. E a ela sempre era questionada sobre suas verdadeiras origens e de onde ela teria vindo. E o que ela dizia só fazia aumentar o mistério por trás dessa história. Agnes se recordava que o pequeno menino era seu irmão e que eles vinham da terra de St. Martin, um lugar onde não havia sol. E todas as outras pessoas também eram verdes. Agnes não conseguiu identificar exatamente onde ficava sua terra natal, mas dizia que ao longe eles conseguiam ver uma terra muito luminosa, que eles chamavam de Luminous. E a sua terra e essa brilhante eram separadas por um grande rio. Desde jovem, Agnes conta que cuidava do rebanho de seu pai, junto com seu irmão, quando um dos animais se desgarrou do rebanho, e eles seguiram esse animal por diversas cavernas e se perderam no meio da escuridão. E nessa caverna, eles vagaram durante muito tempo, até que encontraram um lugar luminoso e entraram nele. Então, saíram nas terras de Ulpit, onde o sol os cegava e eles ficaram preocupados e assustados com diversas pessoas que ficavam olhando para eles com muita curiosidade e pavor daquelas crianças verdes. Agnes ainda relatava que quando ela e seu irmão passaram por essa luz, eles escutaram um alto som que lembrava o som dos sinos das igrejas. O manuscrito de William está na coleção Harleian do Museu Britânico, com o número de 3875, se você estiver curioso, para dar uma lida. E esse documento parece bastante incrível, porque tem como própria fonte o Sir Richard de Calne. Além disso, a riqueza de detalhes do documento emprestam ainda mais autenticidade a esse documento. Há quem acredite que as crianças eram forçadas a trabalhar em uma mina de cobre, o que era muito comum na região. E de fato, a exposição ao pó do cobre por grande período de tempo pode fazer com que as pessoas fiquem com um tom esverdeado.
Mas essa história seria completamente contraditória ao que as crianças diziam, que sempre cuidavam do rebanho de seu pai. Será que as crianças teriam mentido por medo de voltar às minas de cobre? Robert Burton, em seu livro de 1621, disse que as crianças verdes de Woolpit caíram naquele lugar vindas dos céus. E isso fez outras pessoas começarem a especular que as crianças poderiam ser extraterrestres. Em um artigo publicado em 1996, o astrônomo escocês Duncan Lunnan citou que as crianças poderiam ter sido transportadas de seu planeta natal. Será que essas crianças tiveram um encontro fortuito com um buraco de minhocas? Outras teorias sugerem que eles vieram de um mundo subterrâneo. Ou, se a gente pensar um pouco fora da caixinha, também existem teorias que eles pudessem vir de outra dimensão. É importante lembrar que a menina sempre disse que não havia sol de onde eles vinham. Apesar dessa história parecer um tipo de lenda, ou até mesmo um folclore local, ela foi descrita por 2 historiadores da época. Talvez a verdade sobre isso esteja lá fora, na forma de uma evidência esquecida pelo tempo, ou até mesmo trancada para que jamais pudesse ser encontrada. Para muitas pessoas, é mais conveniente acreditar que não passa de uma lenda, a lenda de Woolpit. Mas fato é que as crianças verdes de Woolpit continuarão sendo um mistério. Mas me diz você, se fosse um aldeão do século XII, o que ia perguntar para aquelas crianças verdes? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ainda existem muitos mistérios e muitas curiosidades. E todos eles vão estar aqui no Misteriologia!